Shalom Adonai! Aqui nós estamos hoje no canal A Rota da Teologia. Antes de entrarmos na aula, nos assuntos que vamos estar abordando e sobre tudo que estaremos tratando, eu quero te falar algo muito importante para você colaborar com o canal. Primeiro, se inscreva se não é inscrito. Segundo, dê sempre o seu joinha, o seu like aí no vídeo. Terceiro, faça comentários sem emojis, tá? E sem escrever like, inscrito, as coisas que para me prejudicar dentro do YouTube. Não me prejudique dentro do YouTube com esses comentários. E quarto, compartilhe as aulas. Muito bem. Vamos para a aula hoje? Vamos. Uma aula especial. Vamos tratar hoje sobre gêneros abrangentes, e dentro de gêneros abrangentes vamos falar de figuras ou de expressões ou de até comparações, não é? Que nós denominamos de textos que são analógicos e figurativos. Então nós temos dentro do contexto bíblico textos que são analógicos e figurativos, tá? Entre as imagens, muitas das vezes ricas e muitas vezes até de um teor de beleza, vamos assim, de beleza contextual, não é? Harmoniosa, melodiosa, e ocorre muitas vezes isso nos textos apocalípticos e contemporâneos. Falas muitas vezes que são figurativas dentro do contexto do Apocalipse e dentro do contexto de outros textos da Escritura Sagrada, corpos escritos da Escritura Sagrada. Então, para descrever o novo, o futuro, as experiências e a história anterior de Israel, né? Muitas das vezes é insuficiente a semântica e a construção fraseal. É preciso acrescentar com, por exemplo, algumas figuras, algumas analogias, algumas comparações. Como as coisas novas, futuras, não serão de forma até, vamos dizer assim, alguma, uma repetição das antigas, né? Então só resta, então, de uma forma paradoxal, a possibilidade de fazer essa comparação no âmbito do escatom, no âmbito escatológico, para que se descubra coisas do dia a dia. De tal maneira, muitas das vezes, que nas realidades de cada dia venha se descobrir o novo. E que este, a partir daí, se possa ser decifrado somente a partir do cotidiano, como fonte de metáforas, tá? E isso atinge o mundo do escatom. Então, da vida cotidiana, são conhecidas certas coisas que têm começo e fim. E é só a partir dessas coisas que têm o fim da história é que todas podem ser esclarecidas. Então, o novo, o futuro, muitas das vezes, ele ao nosso olhar, é totalmente imaginável. Né? É totalmente inimaginável. E não pode ser comprovado e muitas das vezes se contradiz com algumas questões. E é aí que as experiências, os pressentimentos, as questões que muitas das vezes estão para ocorrer de uma forma orbital, tá? São comparadas. Já que as parábolas muitas vezes costumam e apelam para os sentimentos, para a experiência, né? A sua retórica é mais um aspecto de trazer um ensinamento prático, comparando uma circunstância, uma situação, um objeto. Então, paradoxalmente, a exclusão do meio termo no pensamento apocalíptico, né? Ela não pode mais ser descrita linguisticamente com sentimentos humanos. E já somente com acontecimentos em torno de coisas, ou com procedimentos
que muitas das vezes são objetivos da esfera da jurisdição e da administração. Então, o que transcende a compreensão humana somente pode ser descrito a partir da imagem de um acontecimento material. Assim também, vamos supor, em Paulo, a transformação pelo pneuma, descrita de uma forma até totalmente impessoal, ela é trabalhada de uma forma muitas vezes também metafórica, usando símbolo, usando uma comparação. Então, se tratam de textos em que pelo menos dois níveis diferentes de tempo ou de realidade são colocados um ao lado do outro, mais ou menos até sem transição. É disso que vai resultar, em cada caso, uma tensão, tá? Entre o contexto e que o leitor, e aquilo que o leitor, ou que aquilo que o leitor está sendo conduzido e está sendo levado a uma projeção, que até muitas das vezes não é esperada dentro da sua mente, dentro da sua perspectiva, não é? É proveniente de um outro nível, ou seja, nesse caso, do sobrenatural. Então, por um contexto, entendemos o encaixe, muitas das vezes, que é um encaixe concêntrico da respectiva unidade literária em formas literárias que são muito mais vezes mais abrangentes até exigir ou atingir-se uma situação histórica, de acordo até com relação entre o contexto e o nível projetado, que vai se distinguir de vários tipos de textos analógicos e figurativos. Tá? A comparação, por exemplo, é quando se compara um processo linguístico em que já é dada no contexto corrente a palavra-chave, a palavra central, tá? A qual se refere muitas vezes a uma analogia projetada, o leitor ele não vai precisar, portanto, descobrir, né? Porque já tem ali já algo implícito, algo já que está inserido no texto. Então esse aspecto de semelhança, ele lhe é totalmente já apresentado de forma direta. Vamos a um exemplo? Mateus 10,16. Sede prudentes como as serpentes. A palavra-chave que deve ligar os ouvintes ao âmbito dessa realidade das serpentes aqui é o que é? É a palavra prudência, prudentes. Então o leitor é orientado com toda clareza à alusão que a serpente está ilustrando uma exortação à prudência. Tá? Então, o que em Mateus 10,16 vale para um texto que nós podemos até considerar um texto simbolêutico, tá? Que vai se encontrar também em Marcos 9,3. Brancas como, no contexto narrativo de Lucas 7,8, nós vamos ver ali uma outra expressão dizendo assim, pois também eu. Então, uma comparação amplamente é elaborada e trabalhada com essa questão comparativa, como nós vemos também ocorrer lá em Gálatas, né? Utilizando Paulo esse recurso, em Gálatas 4, 1 a 2 e nos versos 3 a 5, quando aqui se trata de um único ponto de comparação, mas propriamente da vinculação entre menoridade e escravidão. Tá? Então, frequentemente, essa comparação ela tem função de argumento, de ampliar a argumentação. Tá? Em Tiago, por exemplo, 2,26, isso se torna bem claro que é a questão da argumentação. Assim como o corpo sem respiração é morto, assim também a fé sem obras é morta. A comparação é aqui, então, uma conclusão drástica de uma demonstração. Drástico é, sobretudo, o uso da palavra morto ou morta, que igualmente drástica é a comparação da sorte do rico com a flor, em Tiago 1, 10 a 11. As palavras chaves da comparação
são o que então? Perecer e murchar. Então a tese principal, muitas das vezes, de uma argumentação, ela reflete a uma experiência, que ela funciona como uma comparação na base de uma metáfora teológica, que o autor vai empreender uma comparação metafórica para ilustrar, para trazer essa comparação, uma concessão de um papel muito importante na argumentação, quando se apresenta não apenas semelhança, mas superação. Essa qualidade da comparação fornece o esquema fundamental do que nós chamamos de tipologia. Em Mateus 12, 39 e 45, então Jonas é comparado com Jesus no âmbito do que lhe aconteceu. Depois, Jonas e Salomão são comparados com Jesus quando pessoas que neles acreditaram. Tá? Então, quanto ao destino, se constata muitas vezes semelhança entre Jonas e Jesus. Nessa última comparação, Jesus é situado acima de Jonas e Salomão. Então, em seguida, a sorte que nós podemos dizer, o percurso, o transitar final daquela geração é comparada com a desgraça causada por demônios numa segunda fase de possessão, uma recaída. Então, toda a rede dessas comparações argumentativas, elas vão servir para caracterizar a maldade dos ouvintes, embora que é mais do que Jonas e Salomão, Jesus, esteja presente, o estado deles é tão ruim quanto, no caso, como o texto propõe, os demônios recaídos. Então, em Mateus 24, 37 a 39, dentro dessa estrutura, desse discurso parabólico, a comparação tipológica ela é tratada da mesma maneira que as parábolas. A comparação, portanto, ela desempenha o seu papel mais importante no aspecto de falas argumentativas, de simbolêuticas, que são muitas das vezes falas com um papel não só comparativo, mas histórico para proporcionar uma percepção, uma ampliação da ideia proposta pelo autor, tá? Concernente a algumas questões como geração, como incredulidade, como riqueza e até como questão religiosa, no aspecto dos judaizantes, tá? Então esses aspectos são pertinentes e, diferentemente muitas vezes da parábola, esses exemplos eles vão se referir a uma natureza igual da ação. Quanto à distinção, por exemplo, entre o exemplo e uma comparação, nós podemos se valer que o exemplo diz respeito à intenção central de uma unidade textual e tem, por isso, em primeiro lugar, uma orientação verbal. Então, isso vai se corresponder ao fato de que, apesar da diversidade de tempo, essas pessoas sejam afetadas. Então, se tratar de um processo estritamente igual, daí a categoria, né, dessa repetição ser central. Nesse contexto, de acordo com isso, se mostra nos exemplos uma tendência à formação de séries. Então, esse mesmo tipo de ação, ela pode ser repetida muitas vezes. Ao passo que muitas vezes no Novo Testamento as comparações elas se costumam a aparecer em pares, os exemplos são frequentemente encontrados em séries. Por exemplo, um exemplo não é apenas ilustração. Ele não se refere a um só ponto como comparação, mas é algo que vai dar um sentido de uma relação entre parceiros, né? E por isso vai se reforçar mais como motivação, como caso de comparação, na apologia, na argumentação, tá?
E essa comparação muitas vezes pode ser até um exemplo abreviado. Então, sobre a função e a pré-história dos exemplos no Novo Testamento, nós podemos dizer o seguinte, que na retórica, né, os exemplos valem como probatio, prova, e uma confirmação e uma assimilação e advertência. Nessa tradição cínica, o uso do exemplo muitas vezes é fortemente desenvolvido e o que vai se mostrar também no gênero das creias. Tá? Então, aos exemplos maiores, né, que nós denominamos em latim de exemplo maior que de âmbito até, vamos dizer assim, de uma hermenêutica mais lexo-latina, tá? Do texto sagrado, tá? Os antepassados de Israel, nessa proposta e perspectiva, como modelos, especialmente em textos como elogio dos antepassados, né? É preciso distinguir entre exemplo e o que o texto relata. Tá? Ou seja, um texto do primeiro tipo, como Tiago 5,17, que cita Elias como um modelo de oração bem-sucedida, tá? Já o segundo tipo, ele está implícito em Lucas 10, 39 a 42, com Maria já sendo apresentada ao leitor, e isso se torna um exemplo, tá? No caso, a apresentação da personagem central, né? De questão secundária, mas central no questão do gerar Cristo, e Marta como advertência, tá? Então, ali nós vemos já uma função apologética de exemplos, tá? Eu quero até fazer aqui houve aqui uma confusão aqui na minha mente. Eu usei uma referência e falei outra coisa. Em Lucas 10, 39 a 43, quando se está lá Jesus, né, a presença de Marta e Maria, irmã de Lázaro, ali é feita uma comparação, né? Maria é apresentada como um exemplo a ser seguido e Marta como uma advertência, tá? Nós vamos ver agora também, por exemplo, um exemplo de uma função apologética. Nas primeiras discussões com o judaísmo, não é? Tanto João, Paulo, né? Eles desempenham um papel importante para legitimar o ponto de vista do cristianismo e da praxis do cristianismo. Então, é feita uma relação entre essas duas questões. A praxis sabática, que era defendida pelo judaísmo, e a legitimidade do pneuma de Jesus, ou do Espírito de Cristo. Tá? Quanto à praxis sabática, por exemplo, tá? E quando eu falo legitimidade do pneuma de Jesus, é da questão espiritual de Jesus. Tá? Entenda isso. Pneumáticos, no grego. Então, quanto à praxis sabática, Marcos 2,25, tá? Já vai defender os discípulos que arrancam as espigas no sábado como um exemplo de Davi por fome e que pode se referir ao sagrado. Então, a praxis das curas milagrosas no sábado, elas estão presentes num aspecto de um público apropriado, e isso é justificado em dois lugares, por exemplo, como argumento minori ante maius, no latim, que quer dizer uma minoria entre as maiores. Em Lucas 14, 5, por um simples exemplo, né, do animal no poço, uma sequência de dois exemplos é oferecida. Tá? Já Marcos 3, 24 e o 25 já é apresentado também dois, reino e casa. Então ambos vão se valer, esses dois exemplos de Marcos 3, 24 e 25,
vão se valer para subsistir o que está dividido contra si mesmo. Então isso vale muito com a questão da representatividade, né, que é empreendida ao reino de Satanás, e o que deve se provar que Jesus não pode estar atuando em nome de Beelzebu. Por aí ele estaria contribuindo para a ruína do quê? Do seu próprio reino. Então é nesse contexto todo linguístico, comparativo, argumentativo, textos analógicos, figurativos, que vão construindo esse contexto, esse desenvolvimento textual e semântico, tá? É que precisa o hermeneuta, ao interpretar um texto, ter total atenção. Eu vou concluir agora falando sobre os contextos simbolêuticos, tá? Ao próprio agir de Deus no passado, por exemplo, esse próprio agir de Deus no passado, ele tem uma função que paradigmática, tá? Deus cuida dos lírios e do capim e também dos pássaros. Muito mais então cuidará dos discípulos. Como está aí vocês veem essa questão simbolêutica e uma questão de função até paradigmática utilizada dentro de uma comparação feita por Lucas no seu evangelho em Lucas 12, 24 e 27 e por Mateus evangelho em Mateus 6, 26 e 28. Então, coisa semelhante vale-se para pardais, né? Para cabelos da cabeça em relação aos discípulos, como está lá Lucas 12, 6, 7 mencionando. Os versículos de Mateus 6, 28, 26 e o 28, pássaros e lírios, isso já está esclarecendo uma diferença entre o modelo moral e a comparação. Então, os modelos morais não se trata, pois, de uma forma citada de um ato cuja imitação seja recomendada, mas de uma comparação. Tá? Também não se trata, pois há uma ação no mesmo nível que pode ser vendida claramente, então não podemos nem se apropriar de uma total declaração. Mas se trata, enfim, de uma atitude de Deus para com outros seres que não se preocupam o homem, mas Deus se comporta como se comportaria ainda em maior medida com os discípulos. Então ali está sendo utilizada uma comparação para trazer a dimensão do cuidado de Deus para aqueles que o seguem e o servem. Era essa a aula de hoje e agradeço a todos.